Fala aí, galerinha, beleza com vocês? Eu de novo aqui. E hoje, pra gente colocar um capítulo final nessa primeira série de Keycloak, né, que a gente tem aí no canal, eu vim trazer aqui uma integração que eu desenvolvi esses dias estudando, que é uma API MVC. API MVC é foda, né? É uma API mesmo, .NET, uma aplicação em Nuxt com Vue.js e o Keycloak aí fazendo SSO e tudo isso rodando em cima do Docker, tá? Então, como que tudo isso aqui está funcionando? Deixa eu primeiro mostrar aqui a aplicação, fazer um logout aqui. Então, eu tenho um usuário aqui, administrador. Tem aqui um olá da API, é uma mensagem que vem da API. Eu tenho aqui um cadastrinho de cliente bem simples, uma página que onde só o administrador tem acesso e outras páginas que o administrador não tem acesso. Como que isso foi feito usando... E já adianto aqui usando apenas ferramentas nativas de Keycloak pro JavaScript, mas para o .NET é outra coisa. Bom, vamos lá. Então, primeira coisa aqui no nosso Docker, a gente vai precisar ter uma rede, tá? Deixa eu abrir aqui um readme. Então, a gente cria uma rede aqui. A gente precisa criar uma rede para que os containers consigam resolver os seus nomes. Criamos um Postgres padrão, sem muita coisa também. E aqui eu tenho a construção da minha imagem e também o uso de variáveis de ambiente no meu container. Por que variáveis de ambiente? Imaginando que esse container possa ir para um Kubernetes, lá nós vamos ter config maps e secrets. Então a gente não vai ter o... Podemos usar o app settings? Podemos. Mas só que o app settings também vai para o versionador de... vai para o Git, o versionador de código. Então, acontece que se existirem credenciais mais secretas, que talvez nem o time de acesso tenha, somente algumas pessoas tenham, é interessante nós utilizarmos as variáveis de ambiente, porque quando chegar no Kubernetes, que é um tópico para próximos vídeos desse canal, a gente vai falar de Kubernetes, então a gente já meio que padroniza aqui o container para rodar tanto no Docker quanto no Kubernetes, tá? Esse cara aqui depois eu vou jogar ele para um Kubernetes para ver como é que fica. Tá. Então, de Docker não tem segredo nenhum. Docker instalado básico aqui, sem configurações extras, sem aumento de memória, CPU nem nada, só rodando o container mesmo. Recomendo muito o curso do Linux Tips de Docker, é um curso completo, é um curso da plataforma, se eu não me engano está aqui no YouTube, depois vocês podem dar uma olhada no canal dele, do Jefferson. Nossa aplicação .NET, tá? Bom, eu já mostrei para vocês nos vídeos anteriores o uso do Keycloak dentro do .NET, né? Então a gente usa aqui um pacote cadê o pacote? Keycloak Auth Services, né? Authentication e Authorization. Configuramos ele aqui. Cadê? Nós temos aqui, se não for produção, então adiciona para pegar as configurações do App Settings, coloca o Keycloak Authorization. Caso contrário, eu fiz aqui uma validação inicial prévia bem rústica de variáveis de ambiente, né? Caso contrário, significa que a aplicação está rodando no container, então a gente tem que ler as variáveis de ambiente. Aí eu pego aqui e faço um tratamento. A minha aplicação não pode começar se eu não tiver todas as informações para ela utilizar, certo? E além disso, também eu faço um teste aqui, se ele consegue abrir a conexão com o banco e se eu consigo chegar ao servidor do Keycloak. Justamente eu garanti que esses dois estão funcionando na minha aplicação. A minha aplicação aqui, ela é muito simples. Deixa eu só... Aqui também sim, tem esse map get aqui, que é essa mensagem aqui, tá? Pra gente olhar depois. A minha aplicação aqui, ela é bem simples, tá? Uma API, por enquanto ela tem uma camada só. A gente tem Entity Framework, comunicando com o banco, com NPG SQL, já que é Postgres. Tá muito simples, porque a minha aplicação é pequena, tá? Então eu tenho um CRUD aqui na controller, injeto o DB Context, faço aqui uma paginação para consulta. Se você não sabe o que é paginação, recomendo você estudar, mas já explicando inicialmente aqui o que é uma paginação. Imagina que você tem uma tabela com 1 milhão de registros de pessoas, vamos supor. E aí lá você vai consultar a pessoa por um nome chamado João, por exemplo. Você vai lá nessa tabela e pesquisa João. Pensando no Brasil, quantos Joões, agora eu não sei, acho que é Joões. Quantos Joões, meu Deus, não sei agora qual é o plural disso. E podem existir nessa tabela.
E aí você não vai trazer todo mundo para o seu usuário, você vai trazer uma quantia pequena, porque ele pode estar pesquisando o João Silva, mesmo assim pode ter muito João Silva na sua tabela, enfim. Então aqui eu faço uma pesquisa, né? Eu já ensinei também isso aqui, acho que é o primeiro vídeo do canal, que é para usar as funções do Postgres ali para fazer uma busca melhor, uma busca mais performática, tá? Recomendo assistir esse vídeo. E aí faz a paginaçãozinha simples aqui, tá? O objeto que a gente utiliza lá no final é uma lista que vem os registros e a quantidade total de registros. Busca por ID, cadastro, também aqui tem uma transaçãozinha aqui só para... Coloquei só de exemplo mesmo, mas eu vou tirar essa transação depois, não sei porque que eu escrevi ela, enfim. Transação aqui, atualiza, CRUD, gente, CRUD, não tem nada especial aqui, tá? É uma aplicação pequena, são duas entidades aqui, cliente e endereço. Diminuir aqui só para vocês visualizarem. Cliente e endereço, então eu tenho cliente, eu faço uso das view models aqui, tá? No meu caso eu chamo de modelo. É justamente, aqui é interessante, deixa eu entrar nesse detalhe. Quando a gente faz a paginação ou está fazendo uma API, e para a gente já ter um nívelzinho de segurança a mais nessa API, o que a gente faz? A gente faz consultas projetadas, ou projection queries. Se aquele meu método precisa só do nome, e-mail e telefone, eu não preciso retornar aqui para o meu usuário o endereço dele, entendeu? Não preciso retornar aqui neste momento o endereço. Por exemplo, nem o nascimento. Se na minha paginação eu quero ter só isso, eu vou retornar para ele só isso. Por que isso? Porque assim você não expõe mais dados do que o seu front, ou melhor, o seu front, seja mobile, seja web, precisa. E se por acaso alguém tentar usar a sua API com um token válido que conseguiu fazer um snitch de alguma maneira, conseguir consultar, não vai ter acesso a mais informação do que de fato aquele método retorna, tá? Então é interessante você fazer essa projeção de consultas, até mesmo por performance tanto do banco quanto do C Sharp. Por quê? Se você traz menos objetos para a memória, logo a sua aplicação consome menos memória para executar, logo as consultas longas, que numa tabela de 1 milhão de registros, ela vai consumir menos recursos para ser processada, e assim a sua aplicação utiliza melhor os recursos do servidor. Lembrando que apesar de ser relativamente barato, imagina que você traga tudo aqui, apenas uma consulta está consumindo metade do seu poder de processamento, porque essa tela aqui é uma das telas mais utilizadas do sistema, e é a que mais consome memória. Então isso é um ponto importante a se considerar quando estiver estiver implementando funcionalidades finais, assim, com a API, até mesmo dentro do core da aplicação, do negócio da aplicação. E aí eu utilizo os modelos justamente porque, por exemplo, simplificando esse cara aqui, cadastro modelo, eu tenho cliente e tenho endereço, são duas entidades separadas. Então, logo, eu poderia sim colocar cliente e em duas classes no meu método aqui de cadastro, né? Cliente e endereço, e o .NET ia fazer manipulação disso. Porém, em algum momento poderia ocorrer algum bug ali e tudo mais. Então, para reduzir essa possibilidade de bug, eu criei uma classe onde na tela de cadastro, eu vou mostrar isso para vocês, já vai todas as informações. Então, pensando lá no usuário final, ele está lá na frente do caixa, vai cadastrar um cliente, ele não precisa abrir várias e várias abas ou fazer um processo longo. Até se coloque no lugar do cliente, né? Você está ali, você quer fazer o cadastro? Quer. Nome, CPF e seu CEP, por exemplo. Você dá o nome, dá o CPF, coloca o CEP ali, a pessoa pesquisa qual é o número da sua residência. Tal. Beleza, pronto, acabou, cadastro feito, sabe? Então, pensar nesses detalhes também é bem importante na hora de desenvolver uma aplicação, desenvolver uma funcionalidade. Então, aqui eu tenho os modelos, tem o modelo de atualizar aqui também, que não muda, quer dizer, muda muito, na verdade. O meu cadastrar, vocês podem ver que tem todo uma quantidade de atributos aqui. Já o meu atualizar, eu estou atualizando somente os dados da pessoa, do cliente, e não os dados de endereço também, porque eu tenho a parte ali para gerenciar endereços. Beleza, então minha controller é muito simples aqui, não tem nada excepcional assim, nossa, que maravilha, não. Crudezinho simples, tomando cuidado ali com o tratamento de exceção.
cancellation token, se caso a requisição morrer no meio do caminho, assim eu já mato toda a stack que foi chamada ali, já limpa aquelas coisas ali, já fica fluido o rolê, certo? Beleza, então aqui da nossa API, como a gente já passou por essa parte do Keycloak, de configurar, de ver como funciona, ela é basicamente isso. A única coisa que eu coloquei aqui a mais foi um authorize aqui, para ele solicitar o token ali para poder consumir essas APIs aqui, beleza? Passando aqui pelo Dockerfile da minha API, também não tem nada de especial, tá? Um Dockerfile padrão de .NET, então o runtime aqui em cima, o build aqui, o publish, também nada muito especial aqui, tá? Docker Compose a gente não está usando neste momento. Acho que para API é só esse cara aqui. AppSets a gente só está usando em dev, não está usando. O AppSets a gente só está usando aqui durante o debug, né? A gente não está usando no container, beleza? Ok. Então essa API aqui funcionando, eu vou abrir aqui que está no container, tá? Cadê a API 8081? Passar um Swagger aqui, index. Pronto, nós temos aqui a nossa API aqui sendo apresentada, certo? Beleza. Aí tem aquele, lembra daquele map-get no Program CS? Cadê ele? Tá aqui. Program, esse cara aqui mesmo, acho que tá aqui embaixo. Está aqui embaixo é o map-get porque eu não quis criar uma controller para fazer. Ah, Luiz, por que você não usou o Minimal API, já que a aplicação é pequena? Cara, tem umas coisas da Minimal API que eu ainda não captei, principalmente em relação à validação do model, tá? Pelo que eu li, eu acho que foi esses dias até, posso estar enganado. A validação dos data annotations, passar classe aqui, algumas coisas parece que não funcionam da maneira como funcionam na controller. E como eu já estou muito acostumado com controller, né, e não quis parar para aprender o Minimal API, sendo bem sincero, mesmo um pouquinho preguiçoso, aí eu falei, cara, vai de controller mesmo e fácil já vai ser prático aqui o rolê. Por isso que eu não usei Minimal API. Com a nossa API funcionando, vamos então ao nosso front. O nosso front é uma aplicação Nuxt.js, a aplicação base também, tá? Não tem muita coisa nela. Vou até aqui abrir o package aqui. Tem um Nuxt aqui, ícone, tem um pin aqui, Keycloak.js. Então, se você nunca ouviu esse nome, isso aqui tá lá na documentação do próprio Keycloak, tá? Se vocês pegarem aqui, guides, acho que tem aqui, acho que é em guide, sim. Esse aqui é o JavaScript Adapter. Este cara aqui. Ou seja, biblioteca nativa. A gente não precisa implementar nada na mão para poder fazer funcionar. Então, biblioteca nativa, Nuxt, Pinia, Vue, VueRouter, Tailwind aqui. Eu fiz um dashboard layout aqui baseado em GPT, que Tailwind também é uma coisa que eu não... Na verdade, design para mim, design não é minha área. Minha área é escrever código. Então, Gepeto, me ajuda aqui a escrever um admin layout aqui. Beleza, então, na nossa aplicação, a primeira coisa que eu vou passar aqui é o Router Guard, que eu criei aqui. Esse nome não é padrão, tá? Router Guard. Eu que escrevi justamente para ser mais identificável aqui para mim. Então, o que esse cara aqui faz? Ele pega a User Store, feita com Pinia. Ele pega aqui um código que eu escrevi aqui também em JavaScript para fazer a parte da autenticação. E aqui a gente exporta um Nuxt Meteor. O Nuxt é muito legal. Eu estou gostando bastante dele porque assim, ele estrutura a sua aplicação por meio das pastas. Então, por exemplo, Pages. Tudo que está em Pages, de fato, vira uma rota. Então, a gente está aqui no barra, por exemplo. Cadê a aplicação rodando? Cliente, barra clientes. Então, a gente tem a pasta clientes. Aqui tem um index. Viu aqui na clientes. Não, mentira, desculpa, aqui. Tem um index aqui. E aqui já aparece. Então, ele já conhece esse padrão de navegação. E logo a gente não precisa ficar cadastrando rota a rota para cada funcionalidade que a gente vai escrever. Isso que é a parte muito legal. A gente vai ver mais detalhes disso. Mas voltando aqui. Então, o Meteor é a mesma coisa. Os Meteor são coisas que vão acontecer ali entre as rotas. Não sei se é só entre as rotas, tá? Isso é novidade para mim.
Mas eu criei então esse route guard global, e aí o ponto global significa que ele é um middleware global. Eu não preciso em cada página solicitar aquele middleware. Como eu coloquei o sufixo global, ele vai acontecer sempre. Então ele pega aqui a história do usuário, verifica se o usuário está autenticado. Se não está autenticado e se o caminho é diferente de login, então ele manda o cara para a tela de login. Beleza, até aqui tudo bem. Aqui embaixo eu faço a validação das roles. Por quê? Vamos voltar lá no Keycloak agora, né? Deixa eu abrir o Keycloak aqui para a gente visualizar. Então, localhost 8083, eu acho que é o meu, isso. Aqui no Keycloak, lembra que nos vídeos anteriores nós falamos de dois tipos de clientes? Nós temos o confidencial e nós temos o público. O cliente para o Keycloak-JS, ele tem que ser um cliente público. O que isso implica? Ó, você pode ver que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 abas. Esse é o cliente público lá do front. E aqui é o cliente confidencial. Então aqui nós temos já mais abas. Por quê? Eu vou só recapitular. O cliente confidencial ele tem a questão do authorization e do service account. Então você tem mais funcionalidades porque justamente ele tem credenciais para se logar na API do Keycloak. Então assim, nós temos... Eu esqueci onde é que eu estava agora. Deixa eu abrir aqui de novo o código. Lembrei. Então o nosso cliente público, a única funcionalidade que ele tem para a gente poder controlar o acesso um pouco é através das roles, que é o único recurso que a gente tem lá no cliente confidencial. Nós temos as permissions, né? Se a gente voltar aqui, API, authorization, aqui nós temos as sources, scopes, políticas e as permissões. Já no nosso cliente público, nós só temos as roles. Então, nós só conseguimos controlar o acesso a algumas funcionalidades através disso. E aí, quando a gente volta no código, o que eu faço aqui? Então, se a minha página que eu estou indo to meta, as roles dela, eu obtenho as roles dessa página e verifico. Se ela não está vazia, para cada uma eu verifico se aquele cara tem aquela role. Se ele não tem uma das roles, por exemplo, já manda aqui para o não autorizado. Essa verificação está errada, na verdade. Mas porque ele pode ter no meio delas ali, agora que eu visualizei isso, ó, o bug aqui em tempo de gravação. Então, ele já manda aqui para o não autorizado. E aí, quando a gente acessa a página aqui, por exemplo, o atendente, ele está não autorizado. Por quê? Esse meu usuário não tem role para acessar aquilo ali. Então, o meu guard aqui global, ele está fazendo isso. Podemos colocar mais coisas, podemos colocar combinações de roles, podemos utilizar os grupos juntos. Então, na página pode ter grupo, roles, se ele tem as duas, se eles têm só uma, enfim. Infelizmente, né, para o cliente público, não temos como ter um controle maior, porque ele não tem como conectar com a aplicação com credencial do Keycloak, tá? Então, a gente tem, infelizmente, só tem esse recurso. Porém, ao invés da gente implementar uma funcionalidade junto com a API ali, criar uma complexidade, colocar talvez num cookie, aumentar ali o tamanho do token, ir na API e voltar toda hora, verificar. Se a gente fazer isso, a gente pode utilizar já o que está implementado. Porém, contudo, no entanto, todavia, dependendo da sua necessidade, aí tu vai ter que implementar algumas coisas à unha. E aí, por exemplo, na página aqui, administrador, que é essa página aqui que a gente estava acessando, né? Administrador. Aqui eu tenho roles, define meta page, que é um composable, se eu não me engano, que o Nuxt traz. Aí o Nuxt traz um monte de coisa que facilita muito a vida. É um composable, então ele define metadados para a página. Eu coloco aqui roles admin. Então, logo, se a página tem roles e essas roles, por exemplo, não é um array vazio, então eu verifico para cada role o que ela tem. Se eu pegar aqui a página do atendente, tem as roles aqui. Se eu pegar aqui a página do relator, tem as roles aqui também. Poderia ter mais de uma para facilitar, mas eu só coloquei uma por enquanto, certo? Então esse é um ponto legal que o recurso nativo do Keycloak traz ali para a gente poder utilizar no nosso front-end. Eu comecei por essa parte porque ao logar na aplicação, eu vou fazer um logout aqui, né? E vou lá, localhost 3000. Quando eu bato na minha aplicação, ele já vai bater no login, já vai forçar o cara a fazer o login. Por isso que eu comecei ali
por aquela situação, tá? Ok, vamos voltar aqui então. Aí a gente pega então essas duas funções aqui, user store e keycloak. Vamos aqui na store. A store opinion, não tem muito segredo aqui, né? Tem o state, que é o user, tem o getters, e tem as actions aqui. Getters nem tem nada, eu vou apagar daqui que não está usando. Tem o login, que vai fazer o quê? Vai só armazenar as credenciais do usuário, o logout vai deixar essas credenciais nulas. Logo, quando ela deixa essas credenciais nulas, aqui, por exemplo, vamos voltar aqui no nosso route guard, ele pega aqui user authenticated. Aqui já vai dar falso. Essa propriedade não vai existir. Então, ele já vai forçar o login, tá? A store aqui é tranquila. E aí a gente tem o auth. O auth também é relativamente tranquilo. A gente faz o import ali do keycloak, tá? Eu vou criar uma instância aqui desse keycloak. Pego aqui o use runtime config. Por que eu estou usando o use runtime config? Que é outro composable do Nuxt. Aqui tem um arquivo chamado nuxt config. E aqui tem esse runtime config. Nesse runtime config, eu consigo definir algumas variáveis para eu usar na aplicação como um todo. Além disso, além delas serem definidas aqui e durante o debug eu conseguir utilizar, lá no meu container, eu também vou ter a injeção delas. Na verdade, o container ele não existe, né? A gente tem que fazer ele à mão. Então, aqui, quando eu criei o container dessa aplicação, eu defini aqui algumas variáveis de ambiente. Então, quando a gente tem aqui Nuxt, Public API URL, é a mesma coisa que essa Public API URL. A diferença é que tem um Nuxt aqui como prefixo para que o engine do Nuxt, o server, que eu acho, se não me engano é o Nitro, ele reconheça isso aqui como uma variável de ambiente da aplicação. E aí a gente precisa injetar. Então, a gente usa esse runtime config e tem N outras aplicações que podem ser utilizadas nesse runtime, tá? Não só variáveis de ambiente, mas podem ter outras variáveis também que a gente pode colocar aqui. Por exemplo, esse Public API é porque, assim, eu estou rodando Nuxt com SSR false, ou seja, eu não estou renderizando a minha aplicação no servidor, eu estou mandando ela para o cliente. E logo, o keycloak.js, ele não roda do lado do servidor, ele roda somente do lado do cliente. Aí, se você deixar rodando do lado do servidor, você vai ter alguns errinhos ali no console. Então, eu desativei o SSR, porque de fato eu quero que minha aplicação seja 100% client. E aí, essas variáveis public, elas estarão disponíveis nos meus arquivos view aqui. Elas vão estar presentes aqui sempre que eu chamar este composable ali do use runtime config, por exemplo, igual aqui, ó. Config use runtime config, que eu pego config public API URL, mesma coisa, tá? Aí a gente volta aqui no nosso auth.js. Então, eu injeto essas configurações, obtenho, crio a instância do keycloak, do objeto aqui keycloak da própria biblioteca do keycloak. E tem algumas funções aqui. Então, tem o init, que vai inicializar esse cliente. E quando ele inicializar, ele vai receber aqui um callback, que vai executar alguma coisa, tá? A gente já vai ver o que vai ser feito. Então, esse init aqui, login required, já vai forçar o usuário lá para a tela do keycloak para fazer o login. Feito o login, quando volta para cá, a gente carrega os dados do usuário, carrega o profile do usuário, token, refresh token, token parser, tudo aqui, coloca aqui e chama ali o callback com essas respostas, tá? E caso contrário, ele pega um erro e coloca no console. Outra coisa que nós temos aqui é o logout, então ele faz um logout lá no keycloak. E por último aqui tem um refresh token, que se caso aquele token que ele está tentando fazer a requisição esteja vencido, a própria biblioteca do keycloak faz o refresh token e te traz um token novo para você utilizar. E aí a gente retorna aqui um objeto. Esse cara aqui, ele é uma funçãozinha normal, um export normal, JavaScript basicamente puro, não tem nada especial aqui. A gente então passou pela User Store, passou pelo keycloak. Então, quando a nossa aplicação inicializa, aqui no Nuxt, nós temos aqui o App View. O App View vai ter um Nuxt Layout, porque eu tenho dois layouts aqui. Eu tenho o default, depois que o cara está logado, e eu tenho o Login, que é uma tela vazia ali para redirecionar o usuário. Então, não tem nada na tela de login, basicamente. E aí, o que acontece? Lembra que eu falei das páginas aqui? Então, essa página index, ela é carregada assim que a aplicação inicializa. Só que, quando o Nuxt redireciona esse cara para cá, ele bate aqui nesse middleware. Batendo no middleware, na primeira vez o usuário não está logado, ele vai redirecionar para o login. Redirecionou para o login, então a gente abre aqui a nossa tela de login.
A tela de login vai fazer o quê? Eu vou importar ali o Service e User Store, tá? E aí no On Before Mount, ou seja, antes de eu montar a tela para exibir para o usuário, eu poderia colocar no Mounted, mas eu coloquei antes. Eu chamo o Auth Service ali e chamo ali um call init para ele poder redirecionar o usuário para o Keycloak. Assim, o Keycloak, vamos voltar aqui no Alpha, ele vai lá, faz o login, obtém os dados do usuário e depois ele faz aqui um callback. Quem é esse callback? É essa função aqui. Então, eu chamo o meu user store e faço o login desse usuário com os dados aqui do callback que veio, né? Como a gente pode ver aqui, eu estou passando aqui um objeto para o callback, tá? Então, eu salvo isso tudo como dados do usuário e redireciono novamente o cara para o index. Aí, quando ele vem para o index, o que a gente faz aqui? Não tem muita coisa, na verdade, né? Tem aqui a API mensagem e a gente vai e chama a API, né? Mas como vocês podem ver aqui, eu estou usando aqui um composable, na verdade é um plugin, porque daí que acontece? A API, ela está com authorize lá, como a gente pode lembrar aqui, certo? Vou pegar aqui esse map-get, que é essa primeira, então ele está com authorize aqui. Então, se não mandar um token para esse cara, ele vai retornar o 401, eu acho, ou 403, não, acho que é 403, não é 401. Então, para a gente fazer isso, para ter esse API aqui, o que a gente faz? Cria um plugin do Nuxt. Neste plugin, eu vou utilizar de novo os mesmos imports lá do login, tá? Do route guard, na verdade. E aí eu venho aqui, use user store, que é padrão pinha, né? Use runtime config, esse cara que eu preciso melhorar um pouquinho ainda, tá? No Nuxt, ele traz ali uns composables para a gente poder utilizar fazer consumo de recursos de fora da aplicação, ou às vezes até de dentro. O Nuxt, você consegue fazer uma aplicação full stack com o Nuxt, tá? Com servidor, banco de dados e front-end consumindo essa API. Tudo numa coisa só, né? Então, tem a pastinha server aqui, que você vai escrevendo ali as suas rotas. Porém, né, como já comentei, eu estou usando aqui só front-end, só lá do cliente mesmo. E aí tem um composable chamado fetch, que é para você fazer captura de dados de API ou de qualquer outro lugar, tá? No caso, o fetch é para APIs, não sei se é exclusivamente, mas para você consumir outros recursos de fora da sua aplicação. E aqui eu criei aqui, isso tudo baseado em coisas que eu pesquisei para ler ali, para entender, estudando o Nuxt. Então, eu criei esse objeto aqui, que é o quê? Na requisição, ele vai pegar o Authorization Bidder e vai definir no header da requisição. Então, não toda vez, na verdade, sempre que criar esse objeto, a gente vai, primeiro, setar ali qual que é a base URL. Então, a gente poderia ter, dependendo da situação, ter vários objetos tipo esse aqui, tipo API, ou melhor, tipo fetch, para cada API diferente que nós fôssemos consumir, passando talvez um bidder diferente para cada uma delas. E aí você cria um encapsulamento de cada uma delas para poder utilizar. Você define aqui qual que é a base URL desse fetch. No onRequest aqui ele seta o token do usuário. E no response aqui é um call refresh. Porém, aqui vai dar erro, né? Porque como eu não estou atualizando o token do usuário aqui, então ele está usando esse token antigo, então eu tenho que corrigir isso aqui. Mas basicamente, se desse um 401 aqui, a gente faz um refresh token e tenta chamar a requisição novamente. E aí a gente exporta esse cara aqui, faz um use Nuxt app. Poderíamos criar um composable para facilitar, até criei aqui, mas não tinha funcionado corretamente, tem que melhorar isso aqui. E aí a gente vai lá na API, consome /API, né, que é aquele método que a gente viu aqui no Program CS. E coloca ali o valor da mensagem e aí aparece para a gente o lá da API. E com isso a gente reutiliza esse objeto API para todas as outras telas. Então aqui, eu vou vir aqui no cliente, no index. Meu cliente index é minha paginação. Então eu vou abrir essa tela aqui, clientes. Eu acho que o token já deu ruim. Tenho bem 401, exatamente. Então vou fazer um logout aqui, ó. Olha que coisa. Fazer um logout aqui, vamos lá no nosso cliente. Beleza, carregou as nossas informações aqui. Aí eu posso fazer cadastro, posso fazer a visualização desse objeto, posso fazer a exclusão também. Deixa eu ver o editar aqui. O editar não funcionou, tem que ver o que aconteceu aqui que não está carregando os dados.
E aí a gente tem o CRUD funcional, basicamente, né? Se eu visualizar aqui, eu posso cadastrar um novo endereço para esse usuário, eu posso editar esse outro endereço, eu posso... Cadê a exclusão? Cadê o endereço aqui para excluir? Posso excluir o endereço? A minha aplicação tá cheia de bug aqui, rapaziada. E assim a gente tem, então, o SSO de fato funcionando. E um detalhe importante aqui, né, que eu não comentei, ou talvez que vocês perceberam, mas eu não falei nada. A gente está falando de dois clientes diferentes aqui. Eu estou falando de um cliente público e eu estou falando aqui de um cliente confidencial, que é a API. Funciona em rotas diferentes, em endereços diferentes, mas eu estou reutilizando o token. Ou seja, o token que eu gerei aqui para minha UI é o mesmo token aqui, funciona para minha API. Porque agora eu posso estar um pouco equivocado, mas o Audience, vou falar Audience. O Audience é o mesmo para os dois tokens, tá? E como que isso foi feito? Deixa eu abrir aqui agora. Quando a gente vai rodar os containers, tá? Eu comentei no começo que, se eu não comentei, eu vou comentar agora. Esses containers, eles estão rodando dentro de uma rede. A gente vem fazer um inspect aqui, Networks, eu tenho aqui controle cliente network. Então, a minha UI está nessa rede, o meu SSO está nessa rede, controle cliente net, o meu banco, a minha API, todos estão nessa rede. Com isso, a gente consegue resolver os containers por nome. Porém, eu caí num grande problema aqui, que é o seguinte. A minha aplicação front, ela está totalmente no cliente. Então, ela responde por localhost. Ela não responde pelo controle cliente UI. Ela não responde, eu não tenho esse nome. A minha máquina não reconhece esse nome. Lógico, eu poderia fazer ali uma adaptação no Docker. Eu achei um container ali para fazer um etc host, enfim. Mas os redirecionamentos vão acontecer por este DNS. Logo, a primeira coisa que aconteceu foi eu não conseguir logar no Keycloak. Por quê? Ele mandava aqui para o controle cliente SSO e não reconhecia o nome, a API também a mesma coisa, enfim. Então deu um maior problema aqui. E aí, como eu resolvi essa situação, tá? Vamos pegar aqui o nosso readme. Basicamente, ao invés de eu chamar localhost, porque localhost dentro do Docker é o próprio container. E o container não vai estar rodando uma outra coisa dentro dele, um outro serviço dentro dele. Então, eu usei o IP da minha máquina aqui para que o token fosse gerado com a audiência certo e assim tanto a API quanto o front-end conseguisse compartilhar o mesmo token. A mesma coisa aconteceu aqui com o container da minha API. Deixa eu só ter certeza disso. Exatamente. Então aqui o SSO, na minha API, eu coloquei também o IP da máquina. Assim, porque aconteceu também esse problema. Eu consegui logar, eu coloquei localhost no front, ele reconheceu, deu boa, bateu, só que ele gerou o token para localhost 8083. E aí quando batia aqui no container, que estava controle SSO, controle cliente SSO. E aí esse domínio é diferente do domínio localhost. Logo, ele fala, cara, esse token aqui é inválido, eu não reconheço esse token. Então, o rolê que talvez vocês possam ter aí mais para frente, quando tiverem rodando duas aplicações em container, pegando mais esse caso aqui, eu acho, de SSO, de OAuth, API, front e tudo mais, é exatamente o reconhecimento deste nome aqui que você dá para o container e como ele vai utilizar, tá? Como ele vai fazer o redirecionamento disso. Se vocês não entenderam, comenta aí que eu tento explicar por escrito, dependendo da situação. Mas como os domínios, a resolução de nomes é diferente, então um token gerado para localhost não funciona no token gerado para controle cliente SSO, que é o nome dos containers aqui, tá? Então, mesmo os containers estando na mesma rede, se conectando ali, reconhecendo que um existe, que um e o outro existe, podendo acessar, quando se tem o token, ele precisa estar o mesmo domínio. Talvez no ambiente real, onde você tem o domínio certificado, isso possa não acontecer. Mas comigo aqui aconteceu, talvez com vocês também aconteçam. Não vai acontecer se vocês estiverem debugando as duas aplicações. Então,
eu tenho a API rodando localhost 7075 e eu tenho o cliente rodando 3000 e o Docker rodando lá o Keycloak na 8083, por exemplo. Isso não vai dar problema, porque o token foi gerado pelo localhost. Aqui a API também está conectando no SSO por localhost, então tá tudo certo. Agora, quando você joga para dentro do Docker, que você começa a utilizar os nomes, ou o seu DNS, ou você configura o seu DNS para fazer um loopback para o seu localhost, ou você utiliza o IP da sua máquina, que vai fazer o quê? O Docker vai sair, talvez vá no modem, eu nem sei se ele sai do modem, eu acho, não sei se ele vai direto na bridge, na rede bridge ali, e dessa parte eu não tenho certeza, mas ele talvez nem saia da sua máquina, ele vai bater, opa, não, o meu gateway aqui é o 0107, então ele retorna para ele, e a 8083 está rodando dentro dele, então ele vai bater na porta lá, e vai conectar. E assim nós temos então a nossa aplicação API rodando dentro de um container. Nós temos o nosso front rodando dentro do container. Temos o Keycloak. Temos ali a parte da autorização das telas dentro do front-end. Então aqui, por exemplo, o role admin. Vamos voltar lá, fazer um logout aqui. Atendente 16. O lado da API, a parte de cliente não tem, mas aqui, ó, acesso não autorizado. Página do atendente, acesso não autorizado. Se a gente entrar com relator, administrador não acesso nem atendente. Então, temos aí o nosso controle de acesso direto no front. Temos o Nuxt, que eu confesso que eu vou estudar muito esse cara, eu gostei muito dele. Eu já gostava do Vue.js, eu gosto muito do Vue.js pela sua simplicidade, né? Talvez os outros, não cheguei a estudar Angular nem React, preciso estudar também essa parte, mas eu gosto muito do Vue pela sua, essa palavra não existe, plugabilidade. Você consegue plugar o Vue.js em qualquer canto que funciona bem, tá tudo certo. E temos o Nuxt aqui que facilita muito a configuração inicial da aplicação. Então, rota ele já cuida, plugin ele cuida, middleware ele cuida, layout, tudo ele já faz sem a gente precisar ficar tratando um monte de coisa. Ele tem a parte de SEO também, se não me engano, tem um Define SEO Head, na verdade. Define Head aqui. Tem coisa para você definir o CEO aqui da página. E aí você pode fazer uma aplicação, um server-side rendering para que o SSO funcione muito bem. Enfim, tem várias coisas aqui que o Nuxt traz que eu estou gostando bastante. Mas essa solução aqui de autenticação e autorização, ela não serve só para o Nuxt. Você consegue fazer isso no Angular. Você vai conseguir fazer isso no React também e em outro framework que você for utilizar. O que eu trouxe aqui, na verdade, foi só a forma de como utilizar um recurso nativo do próprio Keycloak para você fazer o controle de acesso dos seus usuários na sua aplicação, seja pública ou administrativa. E ficamos assim, galera. Muito obrigado por assistir. Se esse vídeo foi útil para você, curta. Se você teve dúvidas, quer sugerir alguma coisa, comente. Se você acha que esse vídeo pode ajudar um coleguinha, compartilhe. E se quiser algum conteúdo diferente também, deixe um comentário, faz um pedido diferente na área, no âmbito de desenvolvimento, tá? Com .NET, com banco, enfim, alguma coisa relacionada a isso. Se você não é inscrito, se inscreva e é nóis. Até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado, valeu, falou!